eu sou mãe, ele é meu filho. Só que eu precisava voltar a trabalhar. Eu precisava estabelecer uma vida para uma criança. Vamos arrumar uma rede de apoio para me ajudar. E aí eu comecei a fazer entrevista com pessoas para trabalhar lá em casa. A maioria das pessoas, quando sentavam na minha frente, faziam essa pergunta: a mãe dele não vai descer? Eu queria conhecer a mãe dele. E essa história para mim é uma Eram coisa babás, que... eram... Cara, eu acho que babá é uma palavra muito... Eu vejo como uma rede de apoio. Uma pessoa que ia me ajudar a criar o meu filho. Sim. Que ia me ajudar naqueles momentos ali que, de repente, eu precisava trabalhar. Eu acho que, na realidade, é uma rede de apoio. E aí, nessa situação toda, eu entrevistei uma senhora que eu me apaixonei desde a hora que ela pegou ele no colo. E aí, no outro dia, eu liguei para ela e falei: oi, tudo bem? É Priscila. A senhora tá por aqui? Porque, se for o caso, eu vou buscar a senhora em alguma estação de trem ou de ônibus, porque é a primeira vez para a senhora não se perder. Amiga, eu não consigo esquecer essa história. Eu liguei e ela... Oi... Aí ela já Quando ela falou, eu não tava conseguindo entender o que ela queria dizer. Juro pra você. Eu não tava conseguindo. Ela chegou e falou assim: primeiramente eu quero falar que você é muito bonita. Nem parece que foi homem. Aí depois ela falou assim: eu conversei com meu filho e com meu marido, eu nunca vou poder trabalhar numa casa de um homem que quer ser mãe. Muito obrigada, boa sorte pra você. Quando eu desliguei o telefone, eu não conseguia mais falar. Eu fiquei uns 7 dias sem falar. Eu só escrevia. A fala dessa senhora me atravessou de um jeito. É porque você tinha gostado dela, você tinha sentido que ia ter um apoio ali. E ali, a fala dela me atravessou de um jeito que eu jurava que meu filho ia ter alguém que ia amparar ele também. Que eu não estava sozinha nessa luta. Sim, você sentiu, aqui tem uma pessoa bacana. Nossa, eu falei, cara, eu encontrei a pessoa certa. O tempo se passou, eu fiquei 7 dias sem falar, eu só escrevia. E aí que a gente começa a ver o companheirismo. O Kaique foi muito meu parceiro ali. Em momento nenhum ele me desamparou, em momento nenhum ele quis me tirar dali. Ele deixou eu naquele momento ali. E aí um belo dia, eu mexendo no celular, eu passei e vi uma escola. Mas eu vi uma escola de pessoas igual a mim, sabe? Professoras pretas, crianças pretas, professoras de black, de cabelo colorido, tatuada. E aí eu fui até a escola. Só que eu me arrumei jurando que eu fosse entrar no lugar e que ninguém fosse me reconhecer. Que ninguém sabia quem eu era. Logo quando eu entrei, a menina da portaria falou assim: eu sou muito sua fã. Ai, que demais. Eu amo seus vídeos. Você, pra mim, é uma das mulheres mais inteligentes, com o oratório mais perfeito que eu já vi. Você já me salvou de tanta coisa. E eu fiz assim, entrei. Quando eu entrei, a diretora já me reconheceu, outra pessoa foi me reconhecendo. E aí eu comecei a escrever. O Kaique explicou, eu escrevi. Eu tenho um filho, tal, o nome dele é Antônio, tal, parará, pão duro, e eu queria uma vaga pro meu filho aqui. Isso, amiga, ele tinha 1 ano e 3 meses. Hoje ele tem 3 anos e 6 meses e continua na mesma escola. E aí, nessa situação toda, eu falei e tal, aí o Kaique explicou que eu não estava conseguindo falar, e aí ela falou: não, eu tenho uma vaga. Amiga, quando ela falou eu tenho uma vaga, aquilo deu uma pressão no meu ouvido. Aí você falou. E aí, quando eu voltei pro carro, eu comecei a chorar com o som. Eu começava a chorar com o som. E aí eu fui pra casa, tomei uma água, fui me acalmando, a minha voz foi voltando um pouco rouca, assim. Sabe quando você tá muito gripada? E aí a voz foi voltando rouca, e aí eu fui com a minha preparadora vocal, a gente foi trabalhando isso, e a minha voz voltou. E hoje meu filho faz parte dessa escola e é uma criança extremamente inteligente. Nossa, preciso ouvir uma coisa muito boa para te tirar de um trauma horrível. Sim,
Mas mesmo assim, hoje, mesmo assim, esse assunto é muito complicado de eu falar ainda, mas eu sinto que tem que ser falado, Claro. sabe? Porque eu acho que de repente outras mães passam por isso e acham, é normal. Sim, Não é sim. normal. Não é normal você entrar na casa de uma pessoa que está dizendo que tem um filho e você perguntar onde está a mãe dessa criança. Não é normal você falar, nossa, nem parece que você era homem. Não é normal. Não é normal. E hoje eu consigo ver de um outro jeito. Hoje eu sou muito grata a essa escola. Hoje eu sou muito grata ao Luca de ter se achado na escola. E ter... E ele é muito feliz lá. Muito. Assim, quando a gente fala, hoje tem escola, ele... Minha mochila, mãe, sabe? E chega da escola, me conta como foi o dia, como é que tá sendo. E os aí, outros sim. pais? Então, aí o Kaique que levava. Eu ainda não estava preparada para ir na escola levar. Aí você passa por aquela fase que a criança passa uma semana, o pai levando, e depois... Sim. Isso se passou 2 meses, o Kaique levava. Chegou o dia da festa junina da escola. Então, no dia da festa junina da escola, para mim, foi o dia mais importante da minha vida. Que eu entendi que meu filho era muito querido, que meu filho era muito que ele tava num ambiente acolhido seguro. ali. E aí vamos pra festa de escola. Aí chegou todo mundo, aí todo mundo conhecia o Kaique, conhecia o Luca. Mas eu via que quando eu entrei na escola, as pessoas achavam que eu ia ali para fazer alguma coisa. Não tinha noção quem era aquela criança. E aí eu entrei, aí o Kaique me deu a mão, porque ele viu que eu fiquei meia... Sabe quando você se trava assim? Que o olhar não era o olhar, ela é mãe do Antônio, ou a mãe do Luca. Ela, é a Pepita, eu conheço ela, já vi alguma coisa dela. Aí elas ficavam assim pra mim, oi. Aí eu, será que ela tá falando comigo como mãe dele, sabe que eu sou mãe dele? Ou como artista. Ou como artista. E aí nessa situação toda, o Kaique, minha esposa, Priscila. Elas faziam assim, ó. Priscila? Prazer. Aí tá. A gente ama seu filho é isso, seu filho é aquilo outro e tal. E aí depois, com o tempo, eu comecei a ter um vínculo de amizade muito grande com as melhores amigas do meu filho, que é a Tetê e a Lica. Um que vínculo a mãe, com os pais dessas crianças. Ali, de frequentar a casa, eles frequentaram a minha casa. É ritual, uma vez por mês tem um almoço lá em casa, um almoço na casa delas. Eu acho isso maravilhoso. E aí, eu me dou muito bem com a Dan e muito bem com a Ana, que é a mãe da Tetê e a mãe da Lica. E aí a gente tem esse encontro sempre assim. Então a gente troca muito figurinha e eu me senti muito acolhida ali. Então hoje eles me veem lá, quando me vê assim, bloquinho da escola, festa da escola, reunião da escola. Eles reagem muito normal, assim, sabe? E a primeira vez que eu escutei a professora me chamando de mãezinha, eu falei pro Kaique quando eu entrei no carro, ela falou comigo mesmo? Uma coisa tão pequena. É porque tem tanta gente idiota que quando Sim. alguém é apenas normal, a gente fala, nossa. Ela, mãezinha, o dia dele hoje foi maravilhoso. Aí eu entrei no carro e falei, Kaique, ela me chamou de mãezinha. Ela tá falando comigo. Então, assim, são coisas muito pequenas que pra mim foi muito grande. Sim. Então, eu acho que a maternidade chegou pra mim de um jeito certo, na hora certa, com a pessoa certa. Pra mudar essa história. Eu posso ser mãe, sim. Mesmo você vindo com esse discurso desnecessário, às vezes eu escuto muito assim, mas ela não tem útero. Quantas mulheres são Cara, mães e eu não, conheço não têm tantas útero? mulheres que não têm útero, que fazem um tratamento de câncer, mas têm a alma e o coração igual ao meu. Exato. E eu acho desnecessário você vir com um comentário desse numa rede social, sabe? Porque você não me ofende. Você me dá força para me tornar essa mulher que eu tô me tornando e essa mãe que eu tô me tornando. Você ofende uma pessoa que passa por um tratamento e quer ser mãe, sabe? Então eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é ser mãe. O que é ser uma travesti no país que mais me consome para sexo, mas mais me mata, sabe? No país que eu não posso ir no banheiro, num país que eu não posso pedir que você me chame de ela porque eu sou ela. Você não tá me fazendo um favor de me chamar de ela. Tá tão escancarado que você é Que ela não que a pessoa tem que ser muito mas imbecil. a pessoa tem aquele prazer de falar, como é que eu falo? Aí você fala assim, gente,
Eu tenho certeza que o telefone dela não é um V3, que a calça dela não é a mesma da faculdade, que o corte de cabelo não é da mesma época da adolescência. Ela fez isso com o prazer de querer me diminuir ali naquela situação, de fazer me tirar da minha zona de conforto ali naquele momento. Então eu vejo que é bem complicado essa situação quando você tá num lugar que você tá com seu filho, quando o seu filho chega pra você e você não consegue entender aquilo dali. E aí eu me perguntei, o Lucas já tinha quase 5 meses, 4 meses. Eu fui, liguei um dia pra minha mãe e falei que eu não ia conseguir aquilo dali. Eu não ia conseguir ser mãe. Porque passou tanta coisa na minha cabeça, amiga. E agora? Eu sou mãe. E agora? Meu filho vai ter amigo? Meu filho vai estudar? Meu filho vai ter uma namorada ou um namorado? Ele vai voltar da escola triste porque alguém falou sua Ou mãe... ele vai voltar da escola perguntando, a sua mãe não é mãe. E aí, esse questionamento, quando entrou na minha mente com meu filho... porque quando você pensa... Eu imagino assim, você sofre muita transfobia, mas quando você pensa num filho seu sofrendo, triplica toda a dor que você já passou. E é uma dor que é minha. Sim. Essa dor é minha. Essa dor não é sua, essa dor não é sua, essa dor é minha. Mas é uma dor minha que você que me deu essa dor. Eu não vejo diferença nenhuma entre eu e você sentada aqui. Qual?